E a gente segue então para o debate. Comigo aqui, Zé Eduardo Cardoso e Caio Coppola. Vou começar com o Caio. Caio, boa tarde, os dois, bem-vindos. Mais uma polêmica que envolve a Lava Jato. O afastamento de um novo juiz enfraquece a imagem da operação? Olha, sinceramente, Lu, eu não sei como é possível enfraquecer algo que não existe mais. Então, para a alegria de corruptos e corruptores, a Lava Jato foi oficialmente extinta por determinação da PGR em fevereiro de 2021. E de lá para cá, os processos remanescentes foram incorporados pelo GAECO, do Ministério Público Federal. E os resultados da dissolução da Lava Jato saltam aos olhos. Nós assistimos ao fim das denúncias, fim dos processos e das condenações contra os grandes poderosos da nação. Então, parabéns ao sistema que atacou a Lava Jato por todos os lados. Hoje, uma operação dessa natureza, inclusive, seria impossível. Você não pode mais prender um criminoso julgado em segunda instância por um tribunal, dificultou-se a manutenção da prisão preventiva, restringiu-se a autonomia do Ministério Público para a celebração de acordos de delação premiada e, finalmente, foi deflagrada uma verdadeira perseguição aos aplicadores do direito que se dispuseram corajosamente a enfrentar, e aqui eu uso as palavras do ministro Gilmar Mendes, a cleptocracia, o Estado governado por ladrões. Esse juiz, o doutor Eduardo Fernando Apio, que ficou responsável aí pelos restos mortais do que já foi uma grande operação de combate à corrupção, ele não representa a Lava Jato nem o entendimento da força-tarefa sobre o direito. Foi ele, por exemplo, que anulou a prisão do ex-governador do Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral, que é um corrupto confesso que chegou a alegar em depoimento que seu apego a poder e dinheiro era um vício. E esse mesmo doutor Apio, mais uma informação interessante, tinha como senha de acesso aos processos na Justiça a sigla Lula 22. Então, a dúvida que eu gostaria de levantar aqui, por que será que tanta gente insiste em associar esse juiz com a Lava Jato, uma força-tarefa que já foi extinta e que desmascarou os crimes do lulopetismo? Muito bem, Zé Eduardo Cardoso, boa tarde, bem-vindo. O afastamento do novo juiz enfraquece a imagem da Lava Jato? Eu acho que ela enfraquece não apenas porque ele está cuidando dos processos da Lava Jato, mas por uma outra razão, é que mostra uma briga de bastidor e de fundo muito perversa. Eu não vou entrar aqui no mérito de apurações que estão no CNJ hoje, eu quero falar exclusivamente do fato que está colocado. Relativamente ao fato, é correta a abertura de processo disciplinar a partir da denúncia que foi apresentada. Não tenho a menor dúvida disso. Eu, como juiz, também decidiria desta maneira. Tenho dúvidas, porém, em relação ao afastamento. Aliás, esta decisão pelo afastamento recebeu voto contrário de 4 desembargadores, conforme se sabe lendo a tramitação. Então, portanto, não estou sozinho nisto. E por que a minha dúvida? Porque o fato é realmente bastante nebuloso. Primeiro, foi o juiz que fez aquela fala? É possível que sim, a Polícia Federal dá um laudo dando uma certa margem de certeza, mas não há ainda uma certeza definitiva e ele não foi ouvido. Segundo lugar, qual a razão desta fala? É uma fala ligeiramente estranha e para um juiz parece até uma manobra pueril fazer por esta via uma chantagem, uma ameaça. Terceiro lugar, por que foi gravada esta conversa desde o início? Por que o interlocutor já gravou aquela ligação? Qual a lógica disto? Outra observação, o representante é alguém que tem vinculações com o ex-juiz Sérgio Moro, cujas algumas decisões estavam sendo desfeitas pelo juiz, inclusive que o criticava. Que ligação? Ele é pai do filho do sócio do escritório de Rosângela Moro e Sérgio Moro. Esse mesmo desembargador representante está sendo investigado no CNJ por ter tomado uma decisão para desfazer uma decisão do juiz Apio, contrariando uma posição do Supremo Tribunal Federal. Então, muito nebuloso, tudo para se afastar nesse momento. Melhor seria ouvir antes o juiz, para depois se decidir se seria afastado ou não. Ok, você tem um minutinho para a réplica. Eu queria só retomar, porque eu mencionei aqui a senha muito peculiar de acesso a processos, Lula 22, e isso foi a época que Lula estava preso, antes da anulação das ações penais pelo Supremo Tribunal Federal. Então, aqui ele diz, juiz afastado, diz a notícia, juiz afastado da Lava Jato, diz que Lula 22 foi protesto. E ele classificou o uso da sigla como uma questão individual, afirmou não ser, aspas, petistas. E ele diz o seguinte, acho que o atual presidente Lula é uma figura histórica, muito importante para o país. O juiz fala nos autos, eu falo no processo, disse o juiz em entrevista, se contradizendo no ato.
no ato. Deu entrevistas já à Rede Globo, ao jornal O Globo e também à revista Veja sobre essas questões. Ele disse que a sigla de acesso, como eu coloquei, foi usada à época em que Lula estava preso e que ninguém via isso. Isso não interfere em absolutamente nada. Portanto, eu retomo a questão: como identificar esse juiz com a Lava Jato? Sendo que essa foi a operação que literalmente desmantelou, né, o maior esquema de corrupção da história dessa república, que foi praticado aí nos anos do lulopetismo. Eu realmente não entendo como associar esse juiz com uma operação, sendo que ele simplesmente herdou o que sobrou dos processos após aí uma série de decisões sobre competência de foro, suspeição de magistrado em primeira instância e por aí vai. Zé Eduardo. Olha, há que se lembrar que essa associação se dá pelo fato de ele cuidar dos processos da Lava Jato, é elementar. Ou seja, o juiz que substitui aquele que cuidava dos processos está cuidando dos processos, está associado à Lava Jato, quer se goste, quer se não se goste. Essa questão das manifestações do juiz está em exame no CNJ, que saberá bem apreciar esta matéria. O corregedor ministro Salomão saberá o que fazer diante disto. Agora, que um juiz também pode ter opinião, desde que ele a expresse com temperamento e cuidado, é natural. Ele pode achar o Lula um grande estadista, como tem gente que acha que Bolsonaro é um democrata, Caio. É da vida, as pessoas têm as suas opiniões, não é verdade, sobre isso? Finalmente, uma última observação. Você falou que isso tudo foi desmantelado por várias razões, dentre as quais que uma pessoa não pode ser presa após condenação em segunda instância. Caio, equívoco. Pode sim. Não pode cumprir pena em definitivo, mas pode ser preso preventivamente, caso se existirem elementos. Evitou. Não, é natural. Poder preso você pode, não podemos mudar a regra do jogo para dizer para a opinião pública: olha, a pessoa tem que ficar solta. Não. Se existirem elementos que caracterizem a necessidade de uma medida cautelar, tem que ser feita. É errado afirmar-se que não pode ser preso? Pode. Apenas não será uma execução de sentença, será uma prisão cautelar que atenderá a certos pressupostos.